Olá, boa noite a todos. Mais uma vez aqui com a grata possibilidade de estar com vocês, trazendo mais informações, compartilhando as nossas informações. Hoje nós vamos ter a presença de uma grande amiga, querida, competente, nutricionista, né? Fiquei muito feliz que todas as vezes é, que eu mandei os posts, recebi muito retorno. Nossa, ela é muito boa, gosto demais. Então, é realmente uma satisfação. Para quem está assistindo as nossas lives pela primeira vez, eu sou Isadora, sou médica geriatra, né? E junto com a doutora Juliana Junqueira, outra médica geriatra, e a doutora Rejane Ferreira, uma neuropsicóloga que também trabalha com esse processo de envelhecimento, nós formamos o grupo Viver Melhor, que trouxe um evento, né, voltado para esse público. Então, a Expo Viver Melhor, com a Expo Viver Melhor, a gente trouxe debates e temas e tivemos várias pessoas que participaram. A doutora Fernanda já entrou, estou só aguardando ela pedir solicitação para compartilhar comigo a tela. Então, a Expo é uma dos produtos que esse grupo tem, né? Nós temos o intuito de trazer conhecimento, trazer informação. Então eu fico muito feliz quando as pessoas, né, falam: não, tô gostando demais das lives, eu tenho aprendido muito, tenho trazido informações, parabéns, obrigada. Então isso nos deixa muito feliz. Fernanda, você tem que solicitar para mim sua participação. Então hoje nós vamos falar de um tema super importante, né? Para quem viu a live da semana passada, que foi sobre fragilidade, entende que hoje nós vamos falar de uma parte super importante da fragilidade, né? E do processo de envelhecimento, que são os aspectos nutricionais, os hábitos alimentares. Então hoje nós vamos contar com a presença da doutora Fernanda Monteiro, ela que é formada pela UFG em 2007, pós-graduanda em fisiologia, pós-graduando em exercício físico e gente, calma aqui. Eu achei que ela tinha solicitado participar, mas não foi. Ela também tem pós em fitoterapia, que é um assunto super interessante para nós, né? Ixi, quem me conhece sabe que tecnologia não é meu forte. Vamos. Fernanda. Agora deu certo. E ela, achei tão interessante que ela trabalha com grupos de emagrecimento. Aliás, foi assim que eu a conheci. Oiê! Oi, boa noite. Boa noite. E ela foi assim, então ela desde 2016 tem esses grupos super interessantes que ela mescla não só a questão alimentar, mas outros assuntos. E ela achei super bonitinho que ela desde 2008 ela faz consultório e busca transformar as vidas, agregar. E realmente quem a conhece, quem já foi sua paciente, sabe que realmente é essa a sua missão. Muito bem-vinda. A gente apanha um pouquinho da tecnologia, mas no fim dá tudo certo. Verdade. Obrigada, Isa. É um prazer estar aqui participando dessa live. Obrigada pelo convite. Obrigada
o pessoal todo do Viver Melhor, né? Pela confiança no meu trabalho, enfim, pelo convite. E eu estou muito animada para esse bate-papo aqui hoje, para essa noite gostosa de perguntas e respostas e informações e dúvidas. E vamos lá. Você vê que o nosso público é ótimo. Participa, o fã-clube é grande. Tô ansiosa. Participar, o negócio é granfino. Então, antes da gente começar e abordar realmente, tem os hábitos alimentares, eles trazem algum impacto, né? No nosso processo de envelhecimento, a gente sabe que ele traz uma série de impactos para um tanto de para o corpo físico, né? Para a mente. Como é que a gente olha isso no processo de longevidade? Bom, não tem como a gente pensar em envelhecimento, longevidade, sem vincular isso com a nutrição, né? Na verdade, são vários fatores inerentes a esse processo, mas a alimentação é determinante, até em nível genético e tudo mais. Mas, primeiro, quando a gente pensa em longevidade, o que vem assim, na nossa cabeça? Envelhecer com saúde, né? Com plenas funções orgânicas, fisiológicas, mentais, né? Inclusive sociais. Então, a gente não pode esquecer disso o tempo inteiro. Então, quando a gente pensa na alimentação em si, se a gente for bem analisar, desde antes da gente ser gerado, né, na barriga da nossa mãe, já os hábitos alimentares dela já estão influenciando em como é que a gente vai ser na fase adulta, que está na terceira idade, na melhor idade. Então, assim, para ver o quão complexo que é esse processo de alimentação e nutrição, né? Assim, interessante você falou, um aspecto que a gente esquece muito. Tem muitos trabalhos já mostrando porque quando a gente fala assim, o que é ser longevo, né? O que é viver mais? Primeiro, que viver mais é uma realidade, ponto, né? O povo fica rindo de mim que eu falo assim, não tá fácil morrer. Então vamos melhorar para viver bem, porque realmente as tecnologias estão fazendo com que nós sejamos mais longevos. Então não é incomum, né? Você que tem uma avó centenária sabe bem disso, não é incomum a gente ter pacientes centenários, né? Conhecidos centenários. Então, a gente precisa de entender que esse processo de longevidade, ele vai acontecer. E uma longevidade bem-sucedida, né? Um envelhecimento bem-sucedido, um envelhecimento feliz, ele inclui o aspecto físico, o aspecto mental, mas também o aspecto social, né? Tem vários trabalhos falando que quando você tem uma rede de suporte social adequada, tudo isso... Os relacionamentos. E a alimentação, né? E assim, o hábito de se reunir e confraternizar e alimentar tem esse aspecto social também, né? É dois em um, né? Já vai dois em um. Pode ser pro lado do bem ou do mal, né? Do mal, concordo. E hoje em dia, nessa pandemia, o povo morre de rir. Fala, doutora, eu engordei 1 quilinho. Eu falei, graças a Deus, porque nesses 3, só 1 quilinho, a senhora tá ótima. Tá no lucro. Não soube canalizar. Mas então, Fernanda, falando um pouquinho dessa questão da longevidade, vamos começar talvez por um assunto que eu acho muito importante, que é a questão da água, né? Principalmente agora que está um tempo mais seco, pensando que o próprio processo de envelhecimento, o idoso, ele tende a não sentir sede. Às vezes a ingestão de água, ela tende a causar um pouquinho de enjoo, de indisposição. Então, assim, como é que a gente tem que olhar para essa ingestão de água? Na verdade, a desidratação é uma das grandes causas, né, das doenças, enfim, até de mortes. E às vezes a pessoa nem sabe que está desidratada, né? Mas uma coisa é a gente racionalizar a ingestão de água. O que é isso? É eu lembrar que eu preciso beber água.
E aí criar mecanismos para poder puxar pela memória, porque assim, o simples fato da sede, às vezes passa batido no idoso, né? Eles esquecem simplesmente, aí quando bebe, bebe 2 dedinhos de água. Então, precisa, de repente, colocar num recipiente, assim, uma garrafa de 1 litro, por exemplo, e estipular que eu vou tomar aquele 1 litro ao longo de X período. E aí, cada pessoa tem uma gestão de água para ela, né? Própria dela. Normalmente, a gente faz isso observando o peso, tá? Eu costumo brincar aqui assim, para a gente tirar nota 7, é 30 ml vezes o peso. Então, uma pessoa de 70 quilos vai ter que tomar, para tirar nota 7, 2 litros e 100, né? E aí, para tirar nota 10, 50 ml vezes o peso. Então, 70 quilos vezes 50 ml, 3 litros e meio. A ingestão dessa pessoa deveria variar de 1 litro, 2 litros e 100 até 3.500. Nossa, mas é muito, não consigo. Começa do começo, começa o seu possível. Começa aumentando um pouquinho. Se você toma de meio em meio copo, começa colocando 2/3 do copo, né? E tenta vincular. Tem hora que eu falo assim, a cada vez que eu olhar no relógio, eu vou lembrar de tomar um copo d'água. Quem tiver mais intimidade, né? Botar o celular para despertar, tem aplicativo que ajuda a lembrar disso e tal, mas para mim, Fernanda, o que mais funciona é eu deixar um copãozão aqui do meu ladinho. Esse copo aqui tem 520 ml. E aí eu vou trabalhando e vou tomando, vou fazendo as coisas e vou tomando. Esvaziou, eu encho de novo. No consultório, eu deixo uma garrafa daquelas de suco de uva integral, né, de 1 litro. E aí eu tomo uma de manhã, uma de tarde, aí eu completo de noite. Então, assim, isso são técnicas. A gente pode usar das águas saborizadas, né? Quando a gente pica frutinha e coloca, de repente, um raminho de alecrim ou uma moedinha de gengibre. Que mais? Morango picado, canela, hortelã, manjericão, limão, tudo, né? Lá, Vai da criatividade. Cada dia é uma diferente, que aí dá um gostinho, não chega a virar um suco. Pode falar. não, e essa é uma das dicas que eu dou, porque assim, eles têm muita resistência com água. Então, colocar sabor na água, às vezes, melhora a aceitação. E uma coisa que você falou que é muito importante a gente reforçar, a necessidade de controlar e medir. Porque como o idoso, né, ou quem está nesse processo de Cuidado. não tem sede, mas ele tem a boca seca, toda hora ele molha a boca. Aí você tem a falsa impressão de que ele está bebendo muita água. Mas aí quando você pede para medir o tanto que bebeu de água, Deu um não pingo. está bebendo nada. Então é importante essa medição. É um hábito que no começo precisa ser vigiado, mas depois que vira um hábito, você já faz isso Mais normal. automático, verdade. E A água fria também, às vezes, ela é mais palatável, né? Não precisa ser gelada, geladona, mas ela friazinha também desce mais redondinho, pode incentivar, né, a melhorar o consumo. E aí tem que lembrar que água é água. Água não é suco, água não é água de coco, água não é chá. A água é água. E quando a gente fala de ingestão de água, nós não estamos falando da ingestão dessas outras coisas. É claro que isso pode fazer parte do dia a dia, da rotina, né? Você pode tomar uma água de coco, você pode tomar um suco. Mas isso não, essa água é além, é extra, é brinde. E é importante fracionar, né? Porque Uhum. até tem uma aqui que perguntou, e a água à noite? É interessante. Quem tem, às vezes, incontinência urinária ou acorda muito à noite para fazer xixi, às vezes é interessante você colocar o máximo do horário da água com relação à hora de dormir para não atrapalhar tanto o sono, né? Uhum. Mas também tenta eu tomar 3 litros de água de 7 às Tudo 8. à noite, não. Exatamente. Esse fracionamento é importantíssimo. E a gente tem que pensar que a gente tem um ritmo de filtragem dessa água, né? Um tempo da hora que toma para a hora que vai, né? Os rins filtram, cada pessoa é de um jeito. Então, normalmente
aumentar essa ingestão, né, de manhã e de tarde e ir desacelerando para de noite, né? E antes de dormir fazer um xixizinho lá preventivo, esvaziar a bexiga mesmo para tentar não precisar acordar tantas vezes de madrugada, né? E para encerrar essa questão da água, gente, é muito comum às vezes eles chegarem no consultório e falar assim: ai, meu intestino é preso. Mas quando você vai ver a relação do intestino preso é por causa da ingesta de água deficitária, né? Porque aí Justamente. tem a água para melhorar a hidratação desse bolo fecal, né, Fernanda? Então é importante. Sim, é. E aí, na verdade, são as três coisas, né, que fazem o intestino funcionar melhor. É água, fibra e movimento, né? Se a gente fica paradão, sentado o dia inteiro, ele tende a ficar preguiçoso. Se a gente come fibra, mas não toma água, tende a ficar um bolo fecal mais endurecido, com mais dificuldade para sair. Então, esse tripézinho tem que estar sempre combinando. Então, para a questão do intestino, é interessante. Se a gente pensa em água, fibra e movimentação, criar o hábito, né, da ingestão de água, de educar o intestino a funcionar em horários Regulares. regulares, após um exercício, após a ingestão de alguma alimentação, então após o café, o almoço, o jantar, né? E é importante que a gente fracione. Então, aqui tá a minha sogra, ó. Sou prestigiada pela sogra. Tá Dos 500 pedindo ml? 500 ml à noite. Se o seu foco é 3.000 ml dia, é melhor fracionar, né? E aí você pode deixar 1.000 para depois das 18, ou se tem a questão da incontinência, às Na vezes verdade, é ela se observar, né? Esse se é muito ou pouco, é 500 dessa. ml, por exemplo. Eu tomo 500 ml fácil à noite, sabe? Só que aí eu tenho que me conhecer para saber se isso não está me atrapalhando na hora de dormir, se eu não vou precisar levantar de madrugada. O ideal é que não precise, né? Ou no máximo uma vez e tal. Mas cada um é cada um. E se você for pensar, à noite é a partir de que horas? É das 18, né? 500 ml. Tem que ver. Uma coisa que eu falo A hora também, que dorme, né? A hora que dorme, é depende, vai dormir. justamente a hora que dorme. Dá um consumo, se for pensar essa média dos 3 litros aí, dá quase que um copo a cada hora do dia. Da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Se for pensar um copo de 200 ml. Então, esses 500 ml à noite tá ok. Tá ótimo. E agora, então, voltando um pouquinho para a alimentação. Então, o impacto dos hábitos alimentares na longevidade. Eu queria que você falasse um pouquinho da alimentação, dos tipos, do que a gente. Porque hoje em dia, como até quem acompanha o nosso Instagram, viu que a gente tem hoje um post falando disso, porque a gente tem modismo, né? A moda de dieta X, Y, Z, e agora a moda do natural demais, do extremo. Então, assim, quais os tipos de alimentação? O que a gente precisa de se atentar? Eu acho que a alimentação tem que ser simples, sem mirabolância, sem ferramentas demais, sem invenção de moda demais, sem modismo, sabe? A gente tem uma veia grossa, tem uma velocidade de cruzeiro, um meio termo, que sempre funcionou e sempre vai funcionar, que é a gente sempre partir para uma alimentação, sim, mais natural possível, né? Mas aí o natural é o natural cultivado com agrotóxico, aqueles morangos desse tamanho, cheio, né? Então, a gente tem que saber dosar. Quanto mais a gente puder pender para o lado do orgânico, para a gente é melhor. Aí entra outras discussões, né? Se o orgânico é de confiança ou não, né? Certificado e tudo, mas graças a Deus essa parte está melhorando. Tem muita parte, muita negócios de entrega de orgânico, cesta de orgânico em casa, né? E por que bater nessa tecla? A alimentação industrializada, esses aditivos químicos todos dos produtos industrializados, os agrotóxicos em geral,
Isso tudo faz muito mal para a gente. E eles são lipossolúveis. O que é isso? Eles dissolvem na gordura. E aí, a gente tem muita pouca gordura no corpo. Tem uma reservinha, né? E eles ficam armazenados nessa gordura. Essas toxinas todas, esses aditivos químicos todos. E é fácil ou é difícil da gente eliminar essa gordura? Não é muito fácil. Tem todo um processo que precisa acontecer, né? E na verdade, o corpo faz isso, a tal da detox. O nosso corpo ele consegue fazer isso, só que dá trabalho, né? A gente tem que transformar essas coisas de solúveis em gordura para solúveis em água, né? De lipossolúveis para hidrossolúveis, para poder eliminar essas tranqueiradas tudo no xixi. Então, quanto mais a gente puder ajudar o nosso corpo nesse sentido, reduzindo a exposição esses aditivos químicos todos e melhorando essa eliminação, para a gente, para o nosso envelhecimento celular é melhor, para o nosso intestino vai ser melhor, tá? A gente posterga, né? Esse envelhecimento celular todo. E, em contrapartida, aumentar fontes de antioxidantes, né? A célula oxidada é uma célula doente, é uma célula ruim. Então, a gente precisa antioxidar isso daí para poder otimizar nossas funções, deixar o nosso corpo funcionando plenamente, para retardar esse envelhecimento, as ruguinhas, os cabelos brancos e tudo mais inerente aí ao processo, né, de envelhecimento, não só essa parte estética. E aí, com isso, essa ingestão de alimentos mais naturais, a gente melhora a inflamação do nosso corpo, né? A gente sempre tem uma inflamaçãozinha. Quando eu falo inflamação, não é de unha encravada, de espinha, não. É uma inflamação sistêmica, de intestino inflamado, por conta dessa tranqueirada toda que a gente consome habitualmente. Eu falo a gente porque eu me incluo. Não tem jeito, a gente não vive numa bolha, né? Vira e mexe, você come alguma coisa que tem algum aditivo químico, um corante, né? Mas o ideal é a gente tentar diminuir, fugir disso e partir para o lado mais natureba da coisa mesmo. Fazer compras em mercado, aproveitar a safra, é uma coisa que garante produtos mais saudáveis, não precisa de tanto agrotóxico para poder produzir, E né? preços melhores também, né? Ajuda o Justamente, bolso. mais barato. Aí vai todo um conjunto, né? Favorável. Então, assim, é isso. É a gente ter uma alimentação mais natural, mais anti-inflamatória, mais antioxidante. E aí entra algumas ferramentinhas, tipo o suco verde ajuda muito nisso. Por quê? Não é que ele vai fazer a detox e pronto, é milagroso, mas ele, como parte da sua vida, como parte da sua rotina, está enriquecendo sua alimentação com vitaminas, com minerais, com antioxidantes, com fitoquímicos, polifenóis. Os chás ajudam nisso também. Então, por isso que a gente fala, são pitadinhas de saúde que a gente vai incluindo no dia a dia, né? Frutas vermelhas também tem esse papel. Maravilhosas. Que E assim, podia, né, ter aqui, dando o pé de blueberry aí na esquina. mas você falou uma coisa que eu sempre reforço no consultório, né? As pessoas querem um antioxidante do comprimido, um polivitamínico. No Aham. comprimido, gente, o melhor polivitamínico você acha na parte de verduras e Na frutas feira, da feira, justamente. do supermercado. Então é importante a gente deixar de gastar, né? Porque Por realmente exemplo, agora, mexerica, né? Tá na safra. E aí você acha mexerica no sinaleiro. Então aproveita, porque é fonte de vitamina C e vitamina C é antioxidante. Aí, além disso, vai colaborar para a imunidade, né? Manter sua imunidade em dia, né? E todos os outros benefícios aí. Então, tem que esse ficar de olho, prestar atenção na vida. E você falou uma preocupação, né, nesse momento de pandemia, de estresse que a gente está vivendo, a gente quer melhorar a imunidade e fica, às vezes, inventando milagre, tomar uma pílula ali, outra pílula. É, Melhor é os alimentar usinas bem, da vida. dormir bem, né? Tentar minimizar o estresse. E aí a gente passando por essa linha de estresse, de sono, tem algumas dicas, né, que a gente pode pensar que pode ajudar.
na questão da alimentação? Então, sem estresse de tudo, a gente não vive, né? Nem Marte. O planeta Marte deve ter fora de estresse. Que eu falo que antes você podia mudar de país, agora você tem que mudar de Não planeta adianta. para correr da pandemia. Então, vamos ficar aqui e vamos Aqui resolver. mesmo e aprender, né? Como é que melhora. Essa questão de estresse, ela é altamente deletéria para o sistema nervoso, para as nossas funções fisiológicas. O estresse tem tudo a ver com um hormôniozinho que chama cortisol, que dá, quando ele está alto, ele dá uma desregulada bonita no nosso corpo. Não deixa a gente ficar associada, aumenta apetite. Ixi, faz um monte de malefícios, digamos, né? Desse cortisol aumentado. Então, a gente precisa primeiro identificar o que está causando, né? Esse estresse. É meu trabalho? É minha família? É meu relacionamento? É tudo junto? Ou eu nasci estressada e sou assim mesmo? Então, tentar ver aí qual que é o ponto que está pegando, né? O calinho está apertando, fazendo esse estresse aumentar. Uma vez que a gente consiga identificar isso, criar mecanismos para poder válvula de escape, né? Dar uma liberada para a gente aprender a gerenciar esse estresse. Não deixar esse de 0 a 10, nota 12. Deixa aí um 6,5, né? Assim, até porque um certo estresse faz a gente mover, querer, enfim, alcançar resultados, né? Ambição e tudo tem a ver. Então, assim, procurar válvulas de escape mesmo, algum hobby que você goste, meditação, massagem, fazer o escalda-pés quando chega em casa, escutar uma música, isso aí são hábitos além, né? Que vão além da alimentação. Na parte da alimentação, alguns chazinhos podem ajudar, tipo uns chás calmantes, né? Tem muito chá. Eu sou apaixonada por chá, então defendo a bandeira aí. Mas partindo para esse lado de camomila, cidreira, né? Erva doce também. Tem muita gente que vai descontar o estresse na comida. Isso é outra coisa. Confunde estresse com ansiedade. A gente precisa dar o nome certinho da coisa. Normalmente, nessas horas, a gente tende a ir para aquelas chamadas comfort food, né? Aquelas comidas que trazem um confortinho mesmo do coração, faz um carinho. Então, Abraça, carinho. desse jeito. Então, assim, eu vou ligar meu radarzinho, entender que eu tô estressada, que eu tô chegando no fim do dia, que eu tô cansada, que eu tô tudo junto. E eu vou, sei lá, querer um bolo de chocolate, bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Aí você já liga o radarzinho. Não é que não pode comer. Você tem que entender o porquê daquilo, né? É fome de quê? É vontade de quê? É gula? É estresse? E aí você come com esse radarzinho ligado, põe a porção, né? Assim, corta o bolo, guarda, sei lá, se for esse bolo ou qualquer outra coisa, tira da frente, porque senão a gente acaba tendendo a comer mais que deveria, né? E não tem problema em você comer as suas comfort food, pedir uma pizza, comer um sanduíche, ou sei lá que seja, o próprio bolo de cenoura. No meu caso é leite com Toddy. Eu adoro. Minha comfort food chama leite com Toddy. Então eu tomo mesmo, sabe? Mas aí eu já ligo o radar, eu porciono, é aquilo ali que eu vou tomar. Nossa, eu já tomei ontem, então não vou tomar hoje. Então, senão o negócio vira bagunça, né? A gente começa a se permitir demais. Mas assim, não tem uma alimentação específica que não vai te deixar estressado. É o conjunto balanceado, né? Uma alimentação balanceada, aliada a essas válvulazinhas de escape, com o sono reparador, com a prática de atividade física e tudo mais, que vai garantir para a gente um nível de estresse mais baixo um pouquinho. E falando um pouquinho das frutas, tem uma pergunta aqui da tia Kiki. Oi, tia. Se tem tipos de frutas específicas que devem ser mais consumidas nesse processo de envelhecimento. E aí, aproveitando, a Elisete que está nos vendo e a Regiane também pergunta a respeito de frutas
para o paciente com diabetes ou que precisa de fazer controle glicêmico. Porque o problema é que às vezes a gente fala assim, ah, tem diabetes, né? Não pode açúcar. Então, abacate com açúcar, se for muito açúcar, não é interessante. Uhum. Né? Eu posso tentar, às vezes, uma granola, né? Dar umas. Aí ela pergunta, abacate com açúcar. E aí a gente pensa falar um pouquinho daqueles índices glicêmicos das frutas, que fruta. Vou falar, pode comer melancia? Eu falo, pode, se não for a melancia inteira numa Inteira. semana, né? É, Pode, mas aí a justamente. inteira já É, faz. na verdade, essa questão de fruta, o povo andou dando uma complicada nos últimos tempos e não precisa dessa complicação toda. Crucificando as pobres das frutas por conta da frutose, né? Que é o açúcar que tem na fruta. Que é um açúcar, né? Que é Então. É, um... mas que quando a gente isola, por exemplo, eu vou fazer um suco de laranja, aí eu vou espremer 4 laranjas, 6 laranjas para poder fazer um copo, eu estou concentrando aquela frutose. Aí, por exemplo, para quem tem diabetes ou resistência à insulina, que é o pezinho lá no diabetes, pode ser problemático, pode levar essa glicemia, né? Então, assim, de maneira geral, o consumo de frutas é tranquilo, é liberado, né? A não ser que a pessoa tenha intolerância à frutose, né? Com exame diagnosticado, tudo direitinho. Aí tem certas frutas que, igual você falou do abacate, que não tem tanto. Ele praticamente não tem nada de açúcar, ele é mais fonte de gordura. O coco também é a mesma coisa. Enfim, aí teria que ser orientações mais específicas, né? Mas de maneira geral, o consumo é sim recomendado. Eu vi que a tia Kiki perguntou aí quantas frutas, né? Eu gosto de pelo menos 3 e diferentes. Mas aí é interessante, teve até uma paciente minha que perguntou assim: o que eu posso comer de bacia? Eu posso comer uma bacia de mexerica? Eu posso comer uma bacia de laranja? A minha mãe é dessas, que Pode, no mês pode. no mês, não, é numa sentada, né? Pega a bacia, o prato, põe no colo, a faquinha e vai assistir jornal, né? Minha mãe é dessas que faz essa. Nem sei se ela tá aí escutando ou não, mas enfim. Tudo tem porção, as frutas têm porção e é um pouco intuitivo. Tipo, uma porção de banana é uma banana, uma porção de mexerica é uma mexerica, uma porção de melancia é uma fatia, uma porção de mamão. Se for papai, por exemplo, pode ser metade do mamão. Se for formosa, pode ser uma fatia assim de, sei lá, uns 2 dedos. Então, é um pouco intuitivo. O abacaxi, a rodela fininha, pode ser umas 2. Se for rodela média, você pega uma. Tem lista que ajuda nisso, né? Essas listas de substituições e tal, mas eu não fico regulando demais também, não. Só que aí tem que atentar para isso, né? De não comer demais numa refeição só, por exemplo, salada de fruta. Se você for pensar um copinho daqueles de 200, 250 ml, deve ter fácil, fácil de 2 a 3 porções de fruta. E aí é o que você falou, eu vou comer essa fruta pura ou eu posso acrescentar uma granola, posso acrescentar uma aveia. Por quê? Aí a gente está trabalhando com uma coisa que chama índice glicêmico e carga glicêmica. É um assunto, a gente pode até marcar uma outra live só para falar sobre carboidratos, mas de maneira geral é o comportamento desse carboidrato no nosso corpo. Como é que o nosso corpo responde? Tem que ser uma curvinha suave, não pode ser pico de glicose, né? Quando a gente toma o suco de laranja, quando a gente toma, sei lá, come uma porção de carboidrato sozinha, do pão ou do macarrão, ou enfim, tende a ter picos, essa elevação rápida da glicose no nosso corpo. E isso não é legal, isso não é desejável, é engordativo, inclusive. E aí, quando a gente acrescenta a fibra nessa fruta, a gente está deixando um pouquinho mais suave essa resposta, né? É a mesma ideia de comer a fruta toda com bagaço. Você vai comer uma laranja, você vai comer uma laranja. Você não vai chupar a laranja. Você chupa o caldinho, joga o bagaço fora, né? Porque a fibra é que faz esse atraso dessa resposta da glicemia. Então, é desejável que... Né? Além de colaborar para a saciedade, justamente. Então, ó, sua mãe está presente, falou que gosta de fruta. Estou de olho. Minha mãe? Eu vou procurar ela aqui. Ó, comer abacate com açúcar é muito ruim, pessoa idosa com diabetes. Ó, você curta e grossa. Diabetes e açúcar não combinam, tá?
Elisete, então, assim, há inúmeras outras formas da gente consumir abacate. Inclusive, eu tô para fabricar um e-book só de receita com abacate, mas que ainda não saiu, né? E é tradicional, querendo ou não, é uma comfort food, porque a gente tem isso de vem da mãe que vem do avô, né? Enche a cuinha do abacate assim de açúcar, põe o limão e vai comendo aquele trem, né? Ou bate, faz vitamina, atola no açúcar. Então, assim, diabetes e açúcar não combinam. Então, é melhor procurar outras formas para consumir esse abacate. Nossa, mas é um diabetes tão bem controladinho, assim, em cima da pinta, tomando remedinho, isso aqui, tá com muito, muito, muito desejo. Tem um tipo de açúcar que tem o índice glicêmico mais baixo, que é o açúcar de coco. E aí a gente pode fazer uma tentativa, né? De colocar lá, salpicar um açúcarzinho de coco para ver se mata essa vontade. Mas como hábito na rotina, no dia a dia, nada feito. Não, e a granola doce, às vezes mascara e tira essa vontade do açúcar, ó. Estão falando que açúcar por diabético só escondido. Olha que o santo vigia. Nossa Senhora, Deus tá vendo mesmo. Ai, gente. Aí, vamos falar mais um pouquinho só desse índice glicêmico, porque a gente tem outra pergunta aqui depois para falar sobre a dieta para o idoso, e aí a gente vai falar de carne. A outra pergunta, arroz branco, tem muita diferença do integral? O índice glicêmico, vamos aí, conta aí para nós. Tem a diferença por conta do beneficiamento, né? A gente pega o arroz lá bruto, do jeito que vem na natureza, ele tem uma casquinha. Nessa casquinha tá vitamina, mineral e fibra. E aí eles vão tirando, 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 aí vai pro parbolizado, até chegar no arroz branco, tá? Então, o índice glicêmico do arroz branco é muito maior por conta dele não ter essa fibra que tem no arroz integral. Então, assim, na escala é o melhor integral, depois o parbolizado, depois o branco. E aí, mas eu gosto muito do arroz branco. Põe um brócolis no meio, rala uma cenourinha, põe castanha, não precisa deixar de consumir o arroz branco, mas coloca Fibra, né? intercalado, por exemplo, a cada 2 vezes de integral, uma de arroz branco, sabe? Eu brinco que eu costumo comer até mais do arroz integral, que eu acho ele mais gostoso, mas aí eu seguro a onda. E o jeito de fazer também, porque muita gente reclama do arroz integral porque fica duro, mas é porque ele precisa de mais água e mais tempo para ser cozido, né? Então, não é que não pode comer o arroz branco, mas com essas ressalvas, né? De prestar atenção na quantidade, de intercalar com os outros, de acrescentar essas coisinhas para ajudar a diminuir o índice glicêmico. Tá. E tem uma última pergunta aqui, falando com relação de alimentação. Tem hora para você, porque a gente falou da água, se tem hora para parar de beber água. Tem hora para parar de comer à noite? Olha, eu gosto de deixar a última refeição aliás, a grande refeição do dia, né? Da noite, quer dizer, até assim, umas 2 horas antes da hora de dormir. Não é legal assim você encher o pandu e já ir deitar. Pode dar problema de digestão pesada mesmo, de trazer um sono ruim, pode atrapalhar. Tem gente que ajuda a dormir, né? Que come quando tá de barriguinha cheia, dorme até melhor. Mas assim, não tem uma regra, não. Vai de pessoa para pessoa, se a pessoa tem refluxo ou não, por exemplo, isso é muito importante. Refluxo parece que está na moda hoje em dia, todo mundo tem. Então, não é desejável, né? Além de não colocar líquido junto com refeição e tal, o horário. Mas eu gosto muito, assim, de colocar um jantar ou um lanche noturno um pouco mais cedo, sei lá, por volta de 7, 8 horas. E se eu vou dormir 10, 11, lá pelas 9h30, 10 horas, fazer uma refeição menor, às vezes mais rica em gorduras boas, tipo uma castanha com chá, alguma coisa assim nesse sentido. Mas não tem regra, não, a hora da última refeição. Só não é legal você bater um pratãozão de risoto, de macarrão, 10, 10h30 da noite. Aí também. Sonha a noite inteira com risoto. Você sonhou? Não, aí se você comer um risoto você a sonha. noite inteira é o sonho. E é bom você ver que os nossos
participantes, eles não só fazem perguntas, como eles dão dica. Aqui, ó, Ah, panela de barro, fica o arroz integral, fica ótimo, viu? Vou experimentar. É, ah, gente, interessante. Ó, Elizabeth, da Levice. Bom saber, Beth. viu? Eu não tenho panela de barro. É, tem que adquirir. E É, agora, pois é, a Catiana falar um também faz pouquinho- na de barro. Bom saber. nós vamos falar um pouquinho, até que uma das perguntas, sobre a dieta, o que é interessante para o idoso. Então, assim, quem viu a live da semana passada viu tanto que é cada vez mais comum o processo de síndrome de fragilidade nesse processo de envelhecimento. Então, o que a gente tenta evitar, né, porque ela traz muito prejuízo para esse processo de envelhecimento, e a gente sabe que atrelado a esse processo de envelhecimento existe um processo que chama sarcopenia, que é um processo natural que acontece com uma certa frequência atrelada ao envelhecimento, que é a perda da massa muscular. E eu costumo reforçar muito no meu consultório, né, que é o que traz mais impacto negativo para o processo de envelhecimento. É o que te traz dependência. Eu tenho As uma quedas. É. aumenta a risco de queda. Eu tenho uma filha de uma paciente que fala assim, Isadora, eu vou para academia e vou na musculação e só lembro de você falando, se você não comer direito e fizer musculação, você não levanta do vaso sanitário. E É, é verdade, né? é. Então, esse processo, ele é intrínseco. Sabendo que ele vai acontecer, o impacto para a população longeva de mais de 80, 90 anos é muito grande. Ele é uma das principais características que acentua a síndrome de fragilidade, então que vai aumentar a dependência, a limitação. E ele está muito relacionado com a perda da massa muscular e a baixa ingestão proteica, que a gente também observa no processo de envelhecimento. O paladar muda, a dentição muda, né? As pessoas falam, ah, eu não tolero mais tanta carne, né? A carne não tem mais tanto o mesmo sabor. Então, assim, como é que a gente, primeiro, qual é a porção que a gente deve levar com relação à ingestão proteica? E quais as principais fontes? Só antes de responder isso aí, você está falando da sarcopenia, e eu lembro que na minha pós-graduação eu fiquei horrorizada com um dado que falava que a gente perde de 3 a 8% de massa muscular por década naturalmente, é uma perda fisiológica. E detalhe, que a gente começa a envelhecer com 25 anos. Depois já falaram que é com 23. Eu falei, meu Deus do céu, né? Ai, Jesus, só Jesus na causa mesmo. Então, É assim, se a igual gente pensar. o pico, né? A gente brinca muito que osteoporose e sarcopenia é doença do jovem, porque você faz o pico de massa óssea e massa muscular na juventude. É, Mas não é porque eu não consegui fazer o pico, eu não consigo ter remodelação. Uhum. né? Lentificar esse processo. A gente vê idoso de 80 anos, 90 anos, que estão fit, né? Como a gente Uhum. fala, estão atletas. Sim, sim. E aí é osteomuscular, né? É todo o conjunto Uhum. de osso e de músculo junto. Então, assim, a gente precisa, além do paladar mudar, igual você falou, da ingestão ficar diminuída, acontece uma outra coisa para piorar, que quando a gente compara um jovem com um idoso, o jovem precisa de menos proteína para absorver o mesmo tanto. Entendeu? Vamos supor. Tem uma média, claro que varia do peso de cada um, né? Na verdade, gramas de proteína por quilo de peso por dia, que a gente faz a continha. Mas assim, se for comparar, por exemplo, eu com a minha mãe, ela precisa praticamente do dobro de proteína do que eu preciso para a gente absorver mais ou menos o mesmo tanto, entendeu? Não é assim, quanto mais eu como, mais eu absorvo. O gráfico eu vou comendo, vai aumentando, vou comendo, vai aumentando, mas ele cria um platô.
E esse platô no idoso é postergado. Eu preciso de mais proteína para poder absorver o mesmo tanto que eu absorvia quando eu era mais jovem. Entendeu? Então, assim, além da ingestão ficar diminuída, a necessidade está aumentada, o que é um problema. E aí a gente precisa de usar ferramentas para poder fazer esse idoso comer mais proteína. Quando a gente pensa em proteína, o que vem à cabeça da gente? Primeira coisa, carne. Aí vem as carnes de todos os tipos, né? Carne branca, peixe, frango, né? Carne de porco e tudo mais. Ovo, os ovos, né? Ovo de galinha, ovo de codorna, são fontes proteicas também. Leite e derivados, né? Então entra queijo, ricota, os queijos todos de vaca, de búfala, de ovelha, de cabra, de tudo mais. Mas a gente tem outras fontes de proteína também. Então, as castanhas são fontes proteicas, os cogumelos, que não fazem muito parte da nossa vida, mas deveriam, são fontes proteicas ótimas. Os vegetais verdes escuros, a aveia tem um pouquinho de proteína. Então, é um mix que a gente tem que tentar inserir ao longo do dia todo. Então, assim, o bloco da manhã tem que ter proteína, o bloco da tarde tem que ter proteína, o bloco da noite tem que ter proteína. O que normalmente a gente faz no café da manhã? Come fruta quando comer. Aí é um pão com alguma coisa, um biscoito, uma peta, um bolo. Não fica um café da manhã proteico, né? Quando muito, tem um iogurte para combinar aí com a fruta, alguma coisa, uma coalhada, né? Mas a gente precisa sim inserir fontes proteicas no café da manhã, inclusive. Aí eu gosto muito de ovo mexido mesmo. Tem mas eu não gosto de ovo de manhã, não sei o que, não combina. Faz ele disfarçado. Tem bolinho de caneca que você coloca ovo com aveia e banana e cacau e faz no micro-ondas. Tem a panqueca de banana, que é banana, aveia e ovo, que não fica aquele gosto de ovo, cara de ovo, fica gostosinho, adocicado, né? Então, a gente tem como inserir essas proteínas disfarçadas, não só no café da manhã, ao longo do dia todo. Você pode bater, por exemplo, uma carne numa sopa, e aí fica o caldo da sopa proteico, né? Outra coisa que facilita também para melhorar a palatabilidade é carne picadinha, né? Carne moída, frango desfiado, ou a própria carne picadinha também ajuda bastante. Ó, alguém falou da crepioca aí, é outro jeito, né, de incluir a proteína no café da manhã ou no lanche, enfim. Então, assim, tem outras fontes proteicas também são os grãos, os feijões, ervilha, lentilha, grão de bico. A quinoa é uma fonte também proteica bem legal, e aí pode ser na forma de farinha, quinoa em flocos, ou até o grãozinho da quinoa, que aí você pode fazer sopa, você pode fazer uma salada, né? Tem uma infinidade, é só a gente abrir o coração para ampliar esse leque aí das proteínas, né? E assim, lembrar quando a gente envelhece, às vezes não é incomum ficar mais difícil cozinhar, o carboidrato é mais fácil, mais acessível, Prático. mais questão, mais prático, mais gostoso. Mas se eu não tenho a matéria-prima para ajudar o exercício a fortalecer a musculatura, né? Igual contratar o pedreiro para montar, erguer a casa, mas não comprar o tijolo, né? Então a gente precisa de lembrar de combustível, isso, e lembrar que se eu não gosto de carne, que é comum alguns idosos não aceitarem mais a carne, eu posso pensar em outras fontes. E aí eu lembrei de um trabalho de uma nutricionista lá da Unifesp, a doutora Miriam, que ela quantificou a quantidade de proteína. Ela pegou 1 quilo de músculo, cozinhou 3 horas, panela comum, e depois pegou... Derreteu, ela falou, a carne não servia para dar para mais ninguém, né? Consumiu toda a proteína e colocou naqueles cubinhos de gelo e quantificou. Então é uma outra forma, né? Para quem sim. não aceita, é pôr o caldo desse nas preparações, né? Aí vai nas preparações líquidas, às vezes pastosas, né? Tem uma coisa também legal, Isa, que até ando vendo muito, assim, uns bolinhos, a gente faz aquelas forminhas tipo de empadinha, de cupcake,
que é como se fosse um omelete assado, né? Aí pica verdurinha, pica brócolis, rala cenoura, põe queijo picadinho, tomate, cebola, cheiro verde e bate com ovo, põe para assar. E aí você pode fazer isso um lanche proteico, né? Um lanche do intervalo ou à tarde. Outra Baixo, coisa, né? isso. E aí já faz vários, né? Tem lanche para vários dias. Uns bolinhos também de massa de algum tubérculo, ou batata, batata doce, alguma coisa assim que vai dar liga, batida com frango, por exemplo, no processador, e aí você modela fazendo como se fosse nuggets ou bolinho croquete, passa no gergelim para poder ficar crocantezinho e assa, né? Isso tudo pode ser lanche também, né? Aí vai da Pode criatividade. fazer a porção e deixar lá para você usar ao longo da Aí semana. tem o tempinho de planejar isso, né? E planejar, Mas porque é um trabalho de uma vez só. não, e é importante. Então, perguntaram o que seria interessante, além da fruta no café da manhã, uma porção de proteína, porque assim como a água, não adianta você comer a proteína toda numa No refeição. almoço, no jantar, É dividida para ser melhor absorvida. justamente isso. Mas Falamos pode combinar, por exemplo, a pessoa gosta muito de pão no café da manhã. Aí faz uma torradinha, de preferência de pão integral, aí é a mesma história do arroz, né? De intercalar o pão branco com pão integral. E um ovo mexido, por exemplo. Aí você come a fruta, uma torradinha de pão, o ovo mexido e, sei lá, toma um chá ou toma um café. Pronto, tá um café da manhã lindo, maravilhoso. o queijo também é uma opção de Sim. proteína no café da manhã. Então, se você não tolera muito ovo, pode alternar Uhum. a panqueca, o queijo, né? Isso, Ou isso. ovo com queijo é uma opção. É, E verdade. aí, lembrar também que com o processo de envelhecimento, a gente tem alguma intolerância à lactose. Quais são outras fontes de cálcio que a gente pensa para essa população que tem intolerância? Quando fala em cálcio, o povo só pensa em leite, né? Leite e queijo. Mas não é bem assim. Até há estudos bem controversos que não defendem muito o leite, porque ele é pró-inflamatório e tal. É uma questão mais controversa aí. Mas aí a gente precisa lembrar de outras fontes. Por exemplo, a aveia é riquíssima em cálcio. Os vegetais verdes escuros também são riquíssimos em cálcio. Aí entra couve, brócolis, né? Espinafre, rúcula. E não é só café da manhã e cálcio. Tem que lembrar que tem o resto do dia todo que a gente pode incluir. A sardinha é fonte de cálcio. A amêndoa, né, da castanha também é fonte de cálcio. Gergelim, Que é uma... gergelim, não é? Gergelim, isso. Inclusive a pastinha do gergelim, que é o tahine, né? Que aí você pode bater lá com grão de bico e virar uma pastinha para você usar de recheio, de, enfim, passar no pão, passar no, né? Comer como um molho de salada, fica bom também. Então é isso, é desvincular que cálcio é só do queijo, só de leite e derivados, né? Só E de hoje em leite. dia, assim, tem outros leites, né? Não tem só o leite da vaca e também tem algumas os processos que às vezes quando você tem intolerância é mais da lactose, mas quando você tem Então, intolerância, inclusive os leites vegetais, né? é. Leite de castanhas, leite de amêndoas, que já está bem mais acessível, já foi muito mais caro do que é hoje em dia. Ainda não é barato, não, mas e você pode fazer em casa, né? Dá um trabalhinho, mas quem gostar, deixa a castanha de molho lá da noite pro dia, bate, bate, bate e coa, tá tudo certo, virou um leite vegetal. Alguém Nossa, perguntou do gengibre. O que é que tem o gengibre? Quer saber se é bom, se é ruim? O que, que será bom que é? pro idoso. O gengibre para o idoso. Olha, o gengibre, ele é termogênico, né? Ele pode aumentar, ele pode gerar pico de pressão para quem já tem a pressão alta. Então, se a pessoa já faz controle, já toma remédio e vai comer o gengibre, ela tem que ligar o radarzinho e ficar alerta para ver se não vai piorar, né? Mas de maneira geral, o gengibre é limpo, maravilhoso. Pode comer, pode inserir na rotina, no dia a dia, pode bater no suco verde, pode fazer o shot, pode ser in natura ou em pó, o gengibre, né? Porque às vezes tem em pó em casa é mais fácil.
Então, é só esse detalhezinho, mas ele é termogênico, riquíssimo em polifenóis, gingerol, né? Que ajuda nessa parte antioxidante, ajuda até na queima das gordurinhas. É bem bom. Eu adoro. Ó, e você Inclusive, é falou, bom para náusea, viu? Bem, assim, só fazendo um parêntese, quem tem muita náusea e tal, às vezes até efeitos, sei lá, gestante, quimioterapia, essas coisas, o gengibre é bem bom para isso. Natural. a Vera perguntou o papel do suplemento. Então, Vera, o suplemento ele vai estar substituindo uma porção de proteína para quem não consegue ingerir 1,5, 1,1 grama de quilo, 1 grama de proteína por quilo por dia. Então, a gente faz o cálculo e suplementa. Né? Aí a gente vai ver se precisa de um suplemento hiperproteico e hipercalórico, quando eu preciso de ganhar peso, ou hiperproteico normocalórico, quando o intuito é só ganhar a proteína. Então a gente faz essa conta. Você falou, nossa, 1 hora de live já está acabando. Ai, meu Deus. Pessoas participam. Eu nem tô vendo o tempo aqui, tô perdida. Ai, eu tô aqui, ó, de olho, para não acabar sem a gente despedir. Fernanda, realmente muito bom você aqui conosco. Eu queria que você fizesse as considerações finais antes de terminar. Só dar umas dicas de fontes de vitamina D, né? Lembrar que além do sol, a gente tem vitamina D nos alimentos, o que que a gente pode pensar e fazer uma consideração final de fechamento. Ó, as pessoas estão gostando, então semana que vem tem mais. Oba. Essa é fera mesmo, Cláudia, ela é top. Oh, E que bom. Ah, muitas carinhas conhecidas aí, que bom, fiquei feliz. o fã-clube aqui é dos bons. Pois é, pois eu quero passar de um por um para ver tudo que eu perdi aqui. E Sou para quem nova no pedaço, nas lives. pegou tudo, a live fica gravada no IGTV, lá no Viver Melhor Grupo. Vamos nos despedir. Fernanda, foi um prazer. Suas considerações finais. Ó, falando só da vitamina D, até que tá meio na moda, né? Por conta de, enfim, imunidade e tudo mais. Uma ressalva. Ela é encontrada principalmente nas fontes proteicas, aquelas mesmas lá que eu falei, né? Nas carnes, nos produtos de origem animal, sardinha entra, atum também, as carnes, frango e nos cogumelos. Mas não adianta você comer toda a vitamina D do mundo ou suplementar na forma de capsulinhas se você não tomar sol. A forma ativa dela é que funciona e é só o sol que faz ela ficar nessa formativa. Então, pessoal, 15 minutos de sol por dia, migalhinhas de sol por dia para poder fazer a diferença nessa vitamina D nossa, tá? E para encerrar, né, agradecer mais uma vez, mas eu queria lembrar que isso tudo, gente, é inserido num contexto de equilíbrio. Nós começamos falando isso, nós vamos terminar falando isso. Se a gente quer envelhecer com saúde, se a gente quer alcançar minha avó lá com 101 anos, firmona, um corpo, cabeça boa, a gente precisa equilibrar. Então, é cuidar da alimentação, é tomar o sol, é gerenciar o estresse, é cuidar do sono, é reduzir tempo de tela, né? De celular, de televisão, de tudo. É ter boas relações, cultivar relações afetivas, amizades, amorosas, tudo, todo esse contexto é o que vai fazer o carinho no nosso coração. E quanto mais a gente está feliz, quanto mais a gente é grato, quanto mais a gente pensa positivo, mais longe a gente vai aí nessa escala da vida. Pelo menos é assim que eu vejo, é assim que eu tenho exemplo em casa, na minha família, e é por aí que eu vou. Ótimo. E é assim que ela conduz a gente nos processos de emagrecimento e de vida mais feliz. Fazendo amizade com os alimentos, não fazendo Ficando inimizade. de bem com a alimentação. Realmente, a hora do sol da manhã ele é mais interessante. Pode-se passar o protetor solar, não tem problema, não atrapalha a conversão da vitamina D e não tem o nível de vitamina D é acima de 30 para o idoso frágil. Então, não precisa daquelas loucuras que o povo falou, vitamina D de 100, não. É um 30 é número o mínimo, né? adequado. Ó, foi ótimo.
Um beijo para vocês. Ai, obrigada. Quinta-feira que vem temos mais live. Lembrar que envelhecimento não é só saúde. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre educação. Eu espero todos vocês. Foi um prazer. A gente depois combina um outro. Beijo. Obrigada, um prazer. Com Deus. Obrigada a todo mundo pela audiência aí, pelos